Quanto maior a tempestade, mais caro o peixe. Embora a tarefa na mansão da família Anne seja cheia de perigos, as recompensas generosas ainda atraíam cultivadores do reino da construção da base. Como mariposas para uma chama. Acontece que nos primeiros anos da mansão da família Anne, houve um cultivador no auge do reino da construção da base. Infelizmente, ele pereceu. Ao tentar avançar para o reino do núcleo dourado, perdeu sua vida e desapareceu do caminho da cultivação. No entanto, ele deixou para trás muitos talismãs, instrumentos mágicos e outros recursos para as gerações mais jovens. Com esses ricos recursos, a mansão da família Anne nutriu com sucesso um cultivador de aptidão excepcional, que é o irmão Ansigu do Pico da Maré de Sangue. Infelizmente, depois de ir para o Planalto do Andi para competir por uma oportunidade relacionada ao Dao Celestial de construção da base, ele nunca mais retornou. Desde então, a mansão da família Anne vem declinando dia após dia. Há apenas alguns meses, a mansão da família Anne inteira foi inesperadamente aniquilada da noite para o dia. No entanto, rumores no mercado dizem que a tal aniquilação da noite para o dia não passa de um boato para evitar que outros cobiçassem os recursos dentro da mansão. Afinal, o tesouro da mansão da família Anne não foi descoberto até hoje. Sob a liderança de Lu Qiang, os dois chegaram rapidamente ao ponto de encontro, onde o líder da equipe, Zheng Shua, já esperava há muito tempo. Pei Ling estava prestes a bajular, mas foi diretamente ignorado por Zheng Shua, um cultivador no auge do 9º nível do reino da construção da base. Afinal, Jin Sumian era uma alquimista genial do 8º nível do reino da construção da base. E agora eles estavam presos com Pei Ling, que não tinha utilidade para a equipe. Quem se sentiria bem com isso? Assim que todos os companheiros de equipe chegaram, como líder, Zheng Shua assumiu a responsabilidade de apresentar Pei Ling aos outros. No entanto, o que esperava Pei Ling era nada menos que desprezo descarado. Ousar aceitar esta missão com apenas o 7º nível da fundação do reino da construção da base não era diferente de procurar a morte aos olhos deles. Todos estavam cheios de dúvidas. Pei Ling, vendo a atmosfera tensa, rapidamente pegou os elixires e os distribuiu entre todos. Afinal, o nível de cultivo mais baixo aqui era o 8º nível do reino da construção da base. Desde que ele se desse bem com seus companheiros de equipe, a tarefa na mansão da família Anne seria moleza. Para ser franco, ele certamente não queria ser apunhalado pelas costas por um traidor de novo. Zheng Shua, que recebeu a pílula de têmpera óssea, tinha um olhar desdenhoso no rosto. Oferecer uma pílula de tão baixa qualidade não era um pouco desrespeitoso demais. No entanto, no segundo seguinte, todos ficaram surpresos ao descobrir que esta não era uma pílula comum. Era uma pílula de têmpera óssea de qualidade superior. A atmosfera instantaneamente se tornou estranhamente harmoniosa. Quanto à relação entre Pei Ling e Jin Sumian, todos pararam de especular. Aos olhos deles, uma pílula de tão alta qualidade devia ser a obra-prima de Jin Sumian. Vendo que seu objetivo foi alcançado, Pei Ling rapidamente elogiou. Com tantos séniores poderosos aqui, a tarefa na mansão da família Anne certamente seria moleza, sem esforço. No entanto, todos tinham expressões preocupadas. Acontece que mais do que apenas a equipe deles havia aceitado esta tarefa. Em primeiro lugar, havia a equipe de Tang Nanjai. O irmão Tang frequentemente vai com seus companheiros de equipe para o Abismo Gu para lutar contra monstros e demónios. Possuindo habilidades que os tornavam quase invencíveis dentro de seu reino, eles eram a equipe mais forte entre os esquadrões menores. Então na equipe de Guan Shiru havia uma besta no 9º nível do reino da iluminação. O irmão Jiaopu persuadiu o irmão Lu Fujiang, que também está na 9ª camada do reino do estabelecimento de fundação, a formar uma equipe. Por último, havia a equipe do irmão Bai Kuang. O irmão Bai Kuang é habilidoso em esgrima. E ele pegou emprestada a espada dragão de prata lunar da seita, tornando sua força excepcional. Ao ouvir isso, Pei Ling considerou imediatamente recuar. A confiança que ele acabara de construir desmoronou em um instante. Claramente, esta missão não era apenas sobre enfrentar a crise da mansão da família Anne. O que é mais aterrorizante é a matança mútua entre os discípulos da mesma seita. O patriarca da mansão da família Anne, um cultivador no pico do reino da fundação, havia estabelecido a formação do Lótus da ilusão da água Yin. Toda a mansão da família Anne estava sob a proteção desta formação. Para entrar na mansão da família Anne, é preciso esperar por uma falha na formação. E amanhã ao meio-dia, a formação ficará estagnada. Uma passagem para o lago de Lótus da mansão aparecerá. Em meio à conversa, outras equipes também chegaram, uma após a outra. Apenas a equipe de Bai Kuang estava ausente. Ao ver isso, Tang Nanjai zombou imediatamente.
Bai Quan é um covarde inútil, ele sempre enrola. Será que ele está com tanto medo que planeja desertar diante da batalha? Mal sabia ele que a equipe de Bai Quan já tinha entrado na mansão da família An há 2 dias, usando a nave voadora Espírito Negro emprestada. 2 dias foram suficientes para eles vasculharem a mansão da família An. No entanto, justo quando os membros da equipe de Bai Quan estavam agindo confiantemente, o corpo de Bai Quan de repente começou a se contorcer violentamente. O som de ossos quebrando chamou a atenção de um membro da equipe. Antes que este membro pudesse reagir, ele foi instantaneamente morto por Bai Quan. Os companheiros de equipe restantes só puderam se dispersar e fugir. Enquanto isso, as equipes menores do lado de fora da mansão ainda estavam conspirando umas contra as outras. Shang Shua foi ao primeiro a se adiantar e propor: todos nós viemos pelo tesouro da mansão. Inevitavelmente haverá conflitos e baixas. Porque nós, companheiros discípulos, deveríamos lutar uns contra os outros. Por que não cooperar e dividir os recursos da mansão da família An? Assim que essas palavras foram ditas, o mais poderoso, Teng Nanjai, naturalmente discordou. No entanto, as respostas de Guan Shuerui e Jiapu forçaram Teng Nanjai a concordar. Mesmo sabendo que essas pessoas o estavam alvejando deliberadamente, não havia nada que ele pudesse fazer, afinal. Ele não tinha confiança em matar 3 equipes de uma vez. Vendo o objetivo da cooperação alcançado, Zhang Shu imediatamente pegou as tiras de bambu para que todos sorteassem. Para decidir o local de sua busca. Pai Ling estava interiormente desdenhoso. Esses reis do drama ainda estavam discutindo. Cooperação justa aqui. Espero que o sangue deles não respingue em mim quando começarem a se matar mais tarde. Após o sorteio terminar, a equipe de Guan Shuerui sorteou o poço antigo no quintal, a equipe de Jiapu sorteou o salão principal, a equipe de Teng Nanjai sorteou o escritório e a de Zhang Shua sorteou o salão ancestral da família An. A razão pela qual eles sortearam o salão ancestral da família An foi porque Zhang Shua especulou que a localização mais provável para o cofre do tesouro é o salão ancestral e o lago de Lotus. Depois de inspecionar o salão ancestral, eles poderiam prosseguir imediatamente para o lago de Lotus. Para ter certeza absoluta, Zhang Shua propôs que todos descansassem no palanquim de sangue de marionetes hoje. A menos que seja necessário, não saiam, para evitar que outras equipes tenham más intenções. Contudo, Pai Ling não se importava com nenhum cofre de tesouros, preservar sua vida era a coisa mais importante. Para evitar situações inesperadas, Pai Ling decidiu aprender primeiro a técnica do coração seco. Para que se ele não conseguisse escapar mais tarde ele pudesse pelo menos morrer. Ele então abriu o sistema de cultivo para praticar a técnica do coração seco apenas para ouvir um mestre budista explicar por que se alegrar com a vida, por que temer a morte. A morte é apenas um novo ciclo, não resista ao luto contra ela. Um cultivo tão simples também fez Pai Ling gostar cada vez mais do sistema. E decisivamente deu uma classificação de 5 estrelas. De repente passos soaram. Pai Ling se virou apressadamente para olhar apenas para ver uma irmã caminhando diretamente em sua direção. Antes que Pai Ling pudesse reagir, a irmã passou por cima da cabeça de Pai Ling. Uma bela cena se revelou diante dos olhos de Pai Ling. Quando Pai Ling recobrou os sentidos e olhou ao redor, ele de repente percebeu que apenas ele e essa irmã restavam no palanquim de marionetes de sangue. Sentindo que algo estava errado enquanto a irmã estava prestes a sair, ele pensou em segurá-la e perguntar sobre o paradeiro dos outros. Inesperadamente esse puxão rasgou a camisa da irmã em pedaços. Pai Ling, com uma expressão envergonhada no rosto, estava prestes a explicar, mas ele viu a irmã sair pela porta como se nada tivesse acontecido, deixando Pai Ling atordoado ao vento. Neste momento Liu abraçou Pai Ling por trás e continuou murmurando: Pai Ling, vamos fazer cultivo duplo. Liu escolheu este momento para pedir cultivo duplo. Este desenvolvimento romântico repentino deixou Pai Ling indeciso por um momento. Embora seja verdade que tais oportunidades não podem ser procuradas, mas devem ser encontradas, seu corpo estava enfraquecido tanto em energia quanto em sangue. Poderia não conseguir ter seu melhor desempenho. No entanto, Pai Ling rapidamente sentiu que algo estava errado dada a sua situação atual. E a gentileza que Liu estava mostrando, isso deve ser outra ilusão. Então, se eu morrer, você não será capaz de me seduzir. Assim que Pai Ling entendeu, ele imediatamente se distanciou de Liu. E então apontou para o céu com o dedo indicador, lançando a técnica do coração seco. Com um baque, Pai Ling caiu no chão. Sua alma retornou ao mundo no momento em que Zhang Shua e os outros retornaram ao palanquim de marionetes de sangue. Pai Ling já estava morto. Lu Guang se sentiu culpado por não conseguir proteger Pai Ling para Jin Sumie. O que intrigou a todos foi o que Pai Ling quis dizer ao apontar o dedo indicador para o céu. Ele estava tentando transmitir algum tipo de mensagem. Justo quando todos estavam intrigados, Pai Ling de repente abriu os olhos. Isso assustou a todos enormemente. Pai Ling explicou rapidamente que ouviu ruídos estranhos na noite passada e preocupado com o perigo, ele usou a técnica do coração seco para fingir sua morte. No entanto, Lu Fiang não acreditou. A técnica do coração seco, uma habilidade de baixo nível, não poderia possivelmente fazer a força vital.
e o poder espiritual desaparecerem completamente, Pei Ling só pôde aproveitar a oportunidade para vender a técnica. No segundo seguinte, Pei Ling ficou surpreso ao descobrir que duas pessoas estavam faltando na equipa. Acabou que ambas foram controladas por uma força desconhecida na noite passada. Quando acordaram, eles já haviam desaparecido. Siu Song pegou pedaços de roupa do chão e analisou. Aqui estão pedaços das roupas da irmã Wang. Parece que a irmã Wang tentou resistir na noite passada. O rosto de Pei Ling ficou vermelho imediatamente vendo que a hora de entrar na mansão da família An estava se aproximando. Eles só podiam deixar este assunto de lado temporariamente e ir para o ponto de encontro. Pela observação de Pei Ling, parecia que cada equipe estava com 2 ou 3 pessoas a menos. Obviamente isso não foi causado internamente com o aparecimento da entrada. Peng Nanjai foi o primeiro a entrar correndo assim que Pei Ling estava prestes a recuar. Ele foi pego por Zhang Shua, que disse que protegeria Pei Ling. Depois que todos entraram na mansão da família An, cada equipe foi direto para seus locais designados sem parar. Apenas a equipe de Zhang Shua não estava se movendo. No momento em que Pei Ling estava confuso, Zhang Shua explicou que a localização de Tang Nanxia está na mesma rota que a nossa. Deixa-os limpar o caminho para nós primeiro. Você só precisa segui-los. No entanto, a perseguição deles foi logo descoberta por um membro da equipe de Tang Nanxia que estava encarregado da retaguarda. Esse membro estava prestes a dar um passo à frente para discutir, mas foi sufocado por Zhang Shuai. Pouparei sua vida como pagamento pela estrada. Você acha que essa compensação é suficiente, irmão Marcial Júnior? Então ele o soltou e foi embora se exibindo. Vendo isso, Pei Ling ficou sem palavras. Não é um pouco rápido demais para atacar aliados no início do jogo? No entanto, o azarado irmão Marcial Júnior estava prestes a informar Tang Nanxia sobre isso quando um medo súbito e inexplicável apareceu em seu coração. Ele foi morto por uma pessoa atrás dele com um único golpe. Um trovão celestial que ressoou pelo céu caiu. Todos ficaram assustados, forçando Tang Nanxia a usar o misterioso selo do trovão. Parecia que a sala de estudos devia ser extremamente perigosa. No entanto, Zhang Shuai permaneceu impassível. Ele apenas lembrou a todos para serem cautelosos. Pei Ling sentiu que algo estava errado. Uma pílula da fundação. A receita talvez não fosse o suficiente para fazer tantas equipes correrem o risco. Após alguma investigação, Zhang Shuai explicou que a coisa mais importante na mansão da família An não é a receita da pílula da fundação, mas a construção da fundação do Dao Celestial. No passado, embora o irmão An Sij tivesse a chance de obter a construção da fundação do Dao Celestial, seu paradeiro é desconhecido. Mas afinal, ele nasceu na mansão da família An, mesmo que não tenha trazido o método da construção da fundação do Dao Celestial de volta para a mansão. Ele deve ter deixado alguma informação para a mansão. O reino da fundação é dividido em 3 níveis: caminho humano, caminho terrestre e caminho celestial. O nível mais baixo, o reino da fundação do caminho humano, pode ser alcançado tomando pílulas. O reino da fundação do caminho terrestre requer um método especial para refinar a essência dos 5 elementos. Uma vez concluído, sua força pode esmagar o reino da fundação do caminho humano. E o mais forte, a construção da fundação do Dao Celestial, tem requisitos extremamente rigorosos. Se falhar, o Dao será destruído de uma vez. Mas uma vez bem sucedido, pode-se superar tudo, então, contanto que haja a menor chance de encontrar a construção da fundação do Dao Celestial. Nós devemos aproveitá-la. Neste momento, Pei Ling finalmente entendeu porque essas pessoas corriam o risco. A construção da fundação do Dao Celestial provavelmente só é acessível a seres como Li Liu. Enquanto isso, o grupo já havia chegado à porta do salão ancestral da família An. Primeiro vamos enviar a marionete espiritual para verificar a situação. Siu Song foi direto ao ponto. Ele manipulou seu poder espiritual com ambas as mãos. 2 marionetes espirituais apareceram instantaneamente em suas mãos. Ao comando de Siu Song, as 2 marionetes espirituais correram diretamente para dentro do salão ancestral. No entanto, no segundo seguinte, as marionetes espirituais de repente se espalharam pelo chão. Siu Song reagiu imediatamente a uma formação de dispersão de espíritos no salão ancestral. Deve ser para impedir que as pessoas usem coisas como marionetes espirituais para espiar. Vendo que a marionete espiritual não funcionou, Zhang Shuai não teve escolha a não ser levar todos diretamente para dentro do salão ancestral. Com certeza, assim que ele entrou no salão ancestral, Zhang Shuai encontrou um santuário. Embora estivesse coberto com um véu de luz, a aura rica aqui era um pouco anormal. Ele então pegou uma lança de seu saco de armazenamento e ergueu cuidadosamente o véu de luz na frente do santuário. Nesse exato momento, o sistema de Pei Ling de repente exibiu um aviso. Detetou um método de construção da fundação do Dao Celestial desconhecido do mundo exterior. O sistema está gravando para você. Pei Ling ficou radiante. Finalmente, este maldito sistema fez algo útil. Contudo, no segundo seguinte, acompanhado por uma gargalhada, uma garra se estendeu de repente e instantaneamente puxou Zhang Shua para dentro do santuário. A velocidade foi tão rápida que foi surpreendente. Todos ficaram chocados.
Zhang Shua tinha a base de cultivo mais alta entre eles, e mesmo assim não teve chance de revidar. Ao mesmo tempo, o sistema de Pei-Ling exibiu outro aviso. O método de construção da fundação do Dao Celestial desapareceu. A gravação do sistema falhou no salão ancestral. Várias pessoas estavam encarando um santuário com medo. Pei-Ling rapidamente sugeriu que recuassem do salão ancestral primeiro. Afinal, qualquer coisa que pudesse fazer um irmão do 9º nível do reino do estabelecimento de fundação como Zhang Shua desaparecer sem deixar vestígios obviamente não era algo que eles pudessem provocar. Os outros concordaram rapidamente. Contudo, bem quando estavam prestes a sair do salão ancestral, as velas ao lado do santuário se apagaram sem vento. E a porta do salão ancestral se fechou de repente. O primeiro a reagir foi a Xiu Song, que rapidamente pegou um talismã. Mas no segundo seguinte, inúmeros espíritos vingativos do 7º nível do reino do estabelecimento de fundação surgiram. Todos entraram em pânico e correram em direção à porta. É Xiu Song. O primeiro a alcançar a porta empurrou com força, apenas para descobrir que a porta era incrivelmente pesada com sua base de cultivo do 8º nível do reino do estabelecimento de fundação. Ele não conseguia mover a porta de jeito nenhum. Percebendo que poderia haver uma armadilha, Suzong rapidamente pediu aos outros para aguentarem um pouco. Para ganhar tempo para ele calcular a localização do portão da vida. Enquanto isso, a equipe de Guan Shuerui tinha sido completamente aniquilada. A equipe de Tang Nan já estava lutando com a equipe de Bai Guang, que havia sido controlada. E a equipe de Jiapu estava imersa em uma ilusão, incapaz de se libertar. Dentro do salão ancestral, enfrentando os espíritos vingativos intermináveis, Pei-Ling e os outros só podiam revidar. Vendo que estavam prestes a ser engolidos pelos espíritos vingativos, Pei-Ling não se atreveu a se conter mais. E rapidamente sacou sua lâmina do ódio à vida para usar a técnica da lâmina do massacre de sangue. Com o poder total de Pei-Ling, a situação virou imediatamente. Esta técnica de lâmina aterrorizante naturalmente fez os outros irmãos suarem frio. De repente, um fantasma feminino no pico do 9º nível do reino do estabelecimento de fundação avançou, tendo como alvo Pei-Ling. Vendo isso, Lu Feng rapidamente avisou Pei-Ling. Pei-Ling usou instantaneamente a técnica de desaparecimento vampírico. No segundo seguinte, ele apareceu atrás do fantasma feminino. E então ele reuniu toda a sua força para um único golpe. Contudo, o ataque com força total de Pei-Ling foi facilmente pego pelo fantasma feminino. Pei-Ling ficou surpreso. Este fantasma feminino era bastante formidável. A aura do fantasma feminino explodiu em um instante, e inúmeros espíritos vingativos nasceram. Antes que Pei-Ling pudesse reagir, ele foi cercado por inúmeros espíritos vingativos. Neste momento, é Xiu Song, que finalmente havia quebrado a armadilha. Puxou Lu Feng e correu em direção à saída do salão ancestral. Os outros irmãos seguiram de perto. Lu Yang queria salvar Pei-Ling, mas foi impedido por Suzong. Pei-Ling, que estava em uma situação difícil, não ficou sentado esperando a morte. O corpo de Pei-Ling emitiu chamas azuis, queimando instantaneamente os espíritos vingativos ao redor até as cinzas. Aqueles que finalmente escaparam do salão ancestral viram a cena com incredulidade em seus rostos. O que diabos era Pei-Ling? Seu poder era tão aterrorizante. Lulu Yang ficou mais convencido do relacionamento de Pei-Ling e de Jin Sumian. Inesperadamente, Sumian de fato deu o fogo da medula fria para o irmão Júnior Pai. Eles devem estar verdadeiramente apaixonados. De repente Pei-Ling saiu correndo do salão ancestral direto para o portão principal. Vendo isso todos não hesitaram em segui-lo mesmo assim. Um dos irmãos ainda foi agarrado por uma mão fantasma vinda do salão ancestral. O grupo assustado só pôde se dispersar planejando se reagrupar no Lago de Lotus mais tarde. No entanto Pei-Ling que não tinha corrido muito foi bloqueado por um rosto familiar. Havia um corpo caído ao lado dele. Era Tang Nanjai. O estranho era que o ferimento no corpo de Tang Nanjai era uma marca de uma mão fantasma. Dentro da mansão da família An o único que podia usar a mão fantasma era o desaparecido Zhang Shua. Pei-Ling queria argumentar. Mas Tang Nanjai não acreditou nisso usando diretamente a técnica Shidori. Pei-Ling rapidamente usou a técnica do desvanecimento vampírico para escapar. No entanto os companheiros de equipe de Pei-Ling não tiveram a mesma sorte. Eles foram instantaneamente explodidos em estrelas cintilantes por essa aterrorizante técnica de trovão. Pei-Ling ficou chocado. Este Tang Nanjai era brutal demais. Olhando para o poder dele é de pelo menos 9.000 e o meu é de no máximo 7.000. Eu preciso encontrar uma maneira de escapar. Nesse momento o Shidori de Tang Nanjai atacou Pei-Ling novamente. Ele não teve como desviar e só pôde receber o golpe. Com um grande estrondo Pei-Ling foi arremessado por mais de 10 metros.
espatifando o muro do pátio atrás dele em pedaços e levantando poeira. Pei Ling sabia que essa era uma oportunidade rara suportando a dor em seu corpo. Ele rapidamente usou a técnica do desvanecimento vampírico para escapar. Quando a poeira baixou, não havia nenhum vestígio de Pei Ling sob o muro quebrado. Tang Nanjai ficou momentaneamente atordoado. Um mero cultivador da sétima camada do reino do estabelecimento de fundação. Conseguiu escapar silenciosamente após seu golpe com força total. Que diabos era essa pessoa? Nesse momento Pei Ling também estava frustrado. Ele não tinha feito nada o dia todo exceto fugir. Especialmente aquele líder de equipe Zhang Shua que não apenas morreu, mas também me deixou um oponente poderoso. Felizmente eu sou duro na queda. No entanto, a prioridade é sair deste lugar. Mas para sair da mansão eu tenho que esperar que a formação de lotos da ilusão na água revele uma falha. Perigos espreitam por toda parte. Seria bom se eu pudesse escapar diretamente. Pensando nisso, Pei Ling teve uma inspiração repentina. Eu tenho um sistema então do que eu tenho medo. Assim como da vez na cidade da montanha parafuso deixarei o sistema me tirar daqui. Existem muitos tesouros nesta mansão. Se o sistema usar recursos locais não valerá a pena a perda. A única coisa que definitivamente não existe na mansão é Lily Yu. Tendo um plano, Pei Ling decidiu imediatamente praticar a técnica sem nome. O sistema imediatamente exibiu um aviso. Detectado que esta técnica é uma técnica de cultivo duplo. O sistema está localizando uma companheira de Dao para você. Justo quando Pei Ling estava ansioso para o cultivo duplo com alegria, o sistema exibiu outro aviso. Detectado que a companheira de Dao do anfitrião não está na área de serviço. O sistema fornecerá uma nova companheira de Dao gratuitamente. Pei Ling instantaneamente quis chorar, mas não tinha lágrimas. Este sistema maldito não vai parar até me ferrar. Então, sob o controle do sistema, Pei Ling correu direto na direção do salão principal. E no salão principal, após experimentar uma batalha intensa, todos estavam curados e arrumando suas roupas. De repente a delicada Dong Kaiwei ofegou e caiu suavemente nos braços de Lu Fujiang. Lu Fujiang rapidamente a ajudou a se levantar e a examinou. Vendo que Dong Kaiwei estava bem, ele entendeu instantaneamente a intenção de Dong Kaiwei e se preparou para sair. Vendo Lu Fujiang ser tão indiferente, Dong Kaiwei só pôde confessar seus sentimentos a Lu Fujiang na frente de todos os seus veteranos. Inesperadamente, ela foi gentilmente rejeitada por Lu Fujiang. Na verdade, o profundo afeto de Dong Kaiwei, como a pessoa envolvida. Como Lu Fujiang poderia não saber? Mas ele já havia decidido que nesta vida se dedicaria ao caminho e não se envolveria com o amor. Esta aventura à mansão da família An foi para ajudar Dong Kaiwei a ganhar uma oportunidade para retribuir seus anos de afeto. Vendo a recusa resoluta de Lu Fujiang, anos de mágoa subitamente surgiram em seu coração. Por que me ajudar repetidamente se você não se importa com o amor? Se o irmão sénior não ousa reconhecer seus sentimentos por Dong Kaiwei seguirá outra pessoa. Justo quando Lu Fujiang estava cheio de emoções conflitantes, de repente uma figura entrou correndo pela porta. A figura de Pei Ling apareceu na frente de Lu Fujiang em um instante. Ele agarrou Dong Kaiwei em seus braços com um rápido e impetuoso movimento. A atordoada Dong Kaiwei ainda estava imersa na autoculpa de ser rejeitada por quem amava, inconsciente e despreparada. Assim como Lu Fujiang. E os outros ficaram atonitos com essa mudança repentina. Algo ainda mais louco aconteceu. Pei Ling, sem expressão, agarrou habilmente as roupas de Dong Xilai e começou a rasgá-las violentamente. Com um som de rasgo, o ombro liso de Dong Xilai foi exposto ao ar. Pei Ling casualmente jogou a vestimenta externa rasgada de lado. Então sua mão se moveu em direção às outras roupas dela. Todo o processo foi suave como água corrente, natural, sem movimentos desnecessários. Como se tivesse sido ensaiado milhões de vezes. Os cultivadores ficaram todos boquiabertos, sem saber como reagir. O próprio Pei Ling estava atordoado. Sou eu quem está raptando uma mulher em plena luz do dia. Seguindo este processo, estou prestes a realizar o cultivo duplo à força com a irmã sénior na frente de todos. Maldito sistema. Você acha que não há pessoas suficientes querendo me matar? A forma é o vazio é a forma. Justo quando Pei Ling estava desfazendo o cinto de Dong Kaiwei, enquanto se despia rapidamente com uma mão, Lu Fujiang finalmente voltou à realidade. De repente, ele ficou furioso. Você está cortejando a morte. A essa altura, Dong Kaiwei havia sido despida até as duas últimas peças de roupa. Suas belas curvas estavam inegavelmente expostas. Lu Fujiang estava furiosamente zangado, sua corrente chicoteou em direção a Pei Ling.
Com o balançar do pulso de Lu Fujiang, o corpo inteiro de Pei Ling foi instantaneamente puxado para o ar pela tremenda força da corrente. Então ele foi violentamente jogado no chão. Antes que Pei Ling pudesse se recuperar, o talismã na mão de Lu Fujiang já havia sido ativado. Um tubarão-dentes gigantes de 10 metros de comprimento ergueu-se sob os pés de Pei Ling. Em um instante, ele engoliu Pei Ling por inteiro. Justo quando todos pensavam que o assunto estava resolvido, uma explosão de aura de lâmina disparou de repente do estômago do tubarão-dentes gigantes. A aura de lâmina despedaçou o tubarão em um instante. Lu Fujiang rapidamente lançou mais talismãs, criando ilusões que avançaram para atacar Pei Ling. No entanto, muito em breve, chamas azuis irromperam ferozmente. Uma chuva de fogo azul caiu em um raio de 10 passos. Centrada em Pei Ling. Qualquer ilusão que entrasse em contato com ela rapidamente se transformava em uma pilha de cinzas. Todos ficaram chocados. Como um cultivador do reino do estabelecimento de fundação da 7ª camada poderia ter tanta força? Este pequeno ladrão deve ter escondido seu verdadeiro cultivo. Vendo o quão problemático este pequeno pervertido estava se mostrando, os companheiros de equipe de Lu Fujiang, na verdade, juntaram-se ao campo de batalha por unanimidade. A situação ficou clara em um instante. Pei Ling sabia que se continuasse assim, seu poder espiritual acabaria se esgotando. Ele rapidamente revelou que era um confidente de Jing Jingshan. E a lâmina ceifadora de vidas em sua mão foi dada sob a indicação de Li Leiyu. No entanto, Lu Fujiang, queimando de raiva, ele não se importava com nada disso, nem que você fosse o confidente de Jing Jingshan, mesmo que fosse o pai dela. Você vai morrer aqui hoje. Pei Ling, que estava gradualmente caindo em desvantagem, percebeu que havia irritado a todos. Ele rapidamente pegou 10 pílulas de tempra óssea da mais alta qualidade, tentando usar dinheiro para resolver o problema, no entanto. A raiva de ver sua amada ser publicamente humilhada não podia ser aplacada por algumas pílulas. Lu Fujiang, queimando de raiva, disparou sua corrente, destruindo instantaneamente o frasco de pílulas de Pei Ling e então se envolvendo com ele mais uma vez. Não muito longe, os olhos de Xiao Peu se estreitaram e ela pegou uma das pílulas e a examinou cuidadosamente. Seu rosto mudou de repente. Era de fato uma pílula de tempra óssea da mais alta qualidade. Ela olhou para Pei Ling com uma ponta de suspeita. Fogo da medula fria, a lâmina do ódio à vida de Jing Jingshan. Técnica de espada requintada, mais as 10 pílulas de tempra óssea da mais alta qualidade que ele sacou tão casualmente. Este garoto definitivamente tinha uma origem extraordinária, era inacreditável. Jing Jingshan não poderia bancar tantos recursos. A pessoa por trás dele poderia muito bem ser Li Liu. Com esse pensamento, Xiao Peu rapidamente enviou uma mensagem para Lu Fujiang, que ficou surpreso. Li Liu era o futuro mestre da seita, não alguém que ele, um discípulo externo, pudesse provocar. Mas quem foi humilhada hoje não foi ele, e sim sua irmã Júnior Dong. Se ele escolhesse ceder agora, onde ficaria a dignidade de um homem? Onde ficaria a responsabilidade? Onde ficaria o coração do Dao? Então eu devo matar essa pequena besta. No entanto, justo quando Lu Fujiang estava atacando Pei Ling com sua corrente, uma besta demoníaca avançou de repente. E recebeu o ataque de Lu Fujiang no lugar de Pei Ling. Olhando mais de perto, era Guan Xuerui quem havia chegado, confrontando Lu Fujiang e os outros. Lu Fujiang já não era páreo para Guan Xuerui, e somando a isso os truques intermináveis de Pei Ling e sua forte origem, ele não se atreveu a agir precipitadamente por enquanto. Pei Ling viu que havia pessoas o defendendo. Ele imediatamente começou a agir dramaticamente, agarrando a perna de Guan Xuerui e começou a reclamar. Irmã, você finalmente chegou. Se você não viesse, Sun Yan teria se tornado viúva. Pei Ling explicava com ranho e lágrimas. Eu invadi acidentalmente o salão principal agora há pouco, e o irmão Lu e os outros me atacaram sem dizer uma palavra. Eles queriam me matar. Esse tipo de comportamento chocou Dong Kaiwei e os outros. Como pode existir uma pessoa tão descarada no mundo? Lu Qiang subconscientemente pensou que Lu Fujiang estava tentando se exibir na frente da irmã Dong. Zombando de Pei Ling naturalmente aproveitou a chance para concordar. Isso mesmo, isso mesmo. Eu estou apenas no 7º nível do reino do estabelecimento de fundação. Mesmo que me vençam, não há glória nisso. Sem outra escolha. Xiao Peu só pôde contar a verdade sobre o que aconteceu, expondo o método dele de usar a reputação de Dong Kaiwei para se declarar inocente. Isso instantaneamente colocou Pei Ling em desvantagem. No entanto, mesmo que Lu Qiang tivesse dúvidas. Depois de ver Dong Kaiwei, ela automaticamente presumiu que o parceiro de sua melhor amiga Sun Yan não estaria interessado em Dong Kaiwei. O que é mais assustador é que
Ela até imaginou um cenário de trama de sedução e culpou Dong Kai-wei e os outros por isso. Como poderia Lu Fujian tolerar outros falando mal de sua irmã Dong? Ele disse com raiva, Pei Ling, essa pequena besta. Estava assediando a irmã Dong na nossa frente, sem falar que a aparência desgrenhada da irmã Dong não é a melhor prova. No entanto, a irmã Guan ao lado deles permaneceu indiferente, evidência. Eu acho que não. Então ela apontou para as cultivadoras na equipe de Xiaopeu e disse, elas não estão também desgrenhadas. Você está dizendo que o irmão Pei é tão energético. Que assediou todo mundo da sua equipe. Eu acho que foi a sua equipe que estava fazendo coisas indecentes no salão principal. E vocês queriam matar o irmão Pei para silenciá-lo. Jiapu estava prestes a explicar que era porque sua equipe tinha acabado de sair da ilusão da luxúria. Mas Pei Ling o interrompeu, não dando a Jiapu a chance de falar. Quando eu cheguei eles já estavam assim, não tem absolutamente nada a ver comigo, isso é verdade, eu posso jurar. Quanto a Guan Shuerui, o que a verdade do assunto tinha a ver com ela? Tirar Pei Ling de lá em segurança era o mais importante, consequentemente. Ela tratou as ações indecentes da equipe de Jiapu no salão principal e a tentativa deles de matar Pei Ling após ele os descobrir como a verdade. E foi embora com Pei Ling de forma ostensiva. As poucas pessoas que conseguiram escapar do salão principal caminhavam na rua com o vento frio soprando, quanto aos companheiros de equipe de Pei Ling. A razão pela qual eles tiveram que se juntar a Guan Shuerui foi porque todos os membros da equipe dela morreram nas mãos da árvore fantasma e do poço antigo atrás da montanha. E a equipe de Pei Ling havia perdido seu líder mais forte, Zheng Shua. Agora, somente combinando as duas equipes eles teriam poder para competir com outras equipes. Isso também aumentou muito a esperança de escapar da mansão da família An. Pei Ling, naturalmente, não tinha objeções a esse tipo de cooperação. Sem mencionar que o fato de Guan Shuerui tê-lo protegido no salão principal foi suficiente para provar que Guan Shuerui era muito mais confiável do que Zheng Shua. Nesse momento, Pei Ling notou de repente um objeto esférico e ensanguentado cair do corpo de Guan Shuerui. Vendo que Guan Shuerui não tinha intenção de voltar, como o irmão mais novo, Xiu Song só pôde ajudar pegando o objeto que caiu. No entanto, o que ele nunca esperava era que este objeto esférico fosse na verdade um globo ocular humano. Antes que Xiu Song pudesse reagir, Guan Shuerui o abraçou por trás. E também arrancou o coração de Xiu Song. Pei Ling ficou chocado, ele tinha acabado de dizer que essa irmã sénior era confiável. E agora ela os traiu num piscar de olhos. Ele viu Guan Shuerui com o rosto contorcido. Dizendo, ainda me faltam duas almas. E a alma que a árvore fantasma engoliu poderá retornar. Me deem suas almas rapidamente. Pei Ling de repente entendeu porque Guan Shuerui estava com tanta pressa para levá-lo embora. Acontece que ela precisa das almas de 3 pessoas para ajudá-la a restaurar sua alma. Entendendo isso, Pei Ling não ousou demorar, puxando o ainda atordoado Lu Guiyang, eles correram. No entanto, Guan Shuerui não os deixaria ir facilmente. Ela acenou com a mão e 2 cobras venenosas avançaram contra Pei Ling. Pei Ling rapidamente sacou sua faca para atacar, cortando instantaneamente as cobras venenosas em 4 pedaços. Bem quando Pei Ling estava confuso sobre por que as cobras venenosas eram tão fracas. Guan Shuerui já havia avançado para a frente de Lu Guiyang. Sabendo que havia caído em uma armadilha, Pei Ling rapidamente usou a técnica de desaparecimento do vampiro para empurrar Lu Guiyang para longe. E o golpe fatal de Guan Shuerui passou zunindo por eles. Pei Ling contra-atacou com um corte. Guan Shuerui só pôde se esquivar apressadamente, bem quando ela ainda lamentava a crueldade da esgrima. O punho de Pei Ling já havia sido lançado. Guan Shuerui, que já estava gravemente ferida, foi arremessada a 10 metros de distância por este soco repentino. Com raiva, Guan Shuerui rapidamente invocou seu mascote espiritual. E atacou Lu Fujian mais uma vez. Neste momento crítico de vida ou morte, a técnica de desvanecimento vampírico de Pei Ling foi ativada instantaneamente. Ele pegou Lu Fujian e correu em direção à beira da mansão. Uma vez que escapou, Pei Ling não se atreveu a relaxar. Afinal, só escapando da mansão da família An se pode estar verdadeiramente seguro. Agora, se eles quisessem escapar, só podiam confiar no método de cultivo de um botão do sistema, que não pode ser usado dentro da mansão. Felizmente, devido à influência de Jin Sumin, Lu Fujian tinha 100% de confiança em Pei Ling. Ele imediatamente pegou uma técnica de absorção de espírito. Esta técnica pode absorver o poder espiritual de outras pessoas para uso pessoal, mas requer o cultivo de uma pílula de purificação de espírito. No entanto, os anciãos que sabiam como refinar a pílula de purificação de espírito já haviam falecido. As poucas pílulas restantes estavam todas na caverna de Luliang.
Pai Ling ficou exultante e instruiu apressadamente Lu Guiyang: não importa onde ele vá, Lu Guiyang deve ficar perto dele. Ding Dong. O sistema está procurando a pílula de purificação de espírito. Então, sem hesitar, ele começou a cultivar a técnica de absorção de espírito usando o cultivo de um botão. No entanto, o que Pai Ling nunca esperou foi que este maldito sistema. Na verdade, informou que não conseguiu encontrar a pílula de purificação de espírito. O sistema dará uma técnica da árvore fantasma devoradora de almas. Com 100 anos de cultivo de graça. Pai Ling ficou confuso. O que é uma árvore fantasma? Mas quando ele pensou em Guan Xiuwei, que precisa de almas para restaurar o espírito que a árvore fantasma engoliu, o rosto de Pai Ling ficou pálido em um instante. Poderia realmente ser uma coincidência tão grande? Momentos depois, eles chegaram ao lado da árvore fantasma. Vendo Pai Ling parar de repente, Lu Qiang secretamente sentiu um calafrio. Poderia este poço antigo ser onde o portão da vida está localizado, Sumian? Realmente tem um bom olho. No entanto, Pai Ling estava apavorado por dentro, vendo que a irmã sénior Lu ainda confia tanto nele. Ele não sabia se deveria ficar feliz ou sem palavras. Pai Ling estava amaldiçoando silenciosamente o sistema em seu coração. De repente, a árvore fantasma originalmente silenciosa pareceu ter sido despertada. O tronco da árvore abriu de repente inúmeros olhos. Vendo isso, Lu Qiang arregalou os olhos. Esta é uma existência do nível do estabelecimento da fundação. Será que o irmão Júnior Pai encontrou o lugar errado, Pai Ling? No entanto, ele permaneceu sem expressão. A técnica de desvanecimento vampírico foi ativada instantaneamente. Em apenas um momento. Ele correu para a base da árvore fantasma. Sua palma de repente se estendeu e pressionou contra o tronco da árvore. Um poder espiritual muito puro e massivo foi absorvido à força da árvore fantasma devoradora de almas para o corpo de Pai Ling. Lu Liang ficou instantaneamente chocada e com um suor frio. O irmão Júnior Pai é realmente extraordinário. De repente, Pai Ling sentiu todo o seu corpo tremer. Uma onda de aura de espada saiu do poço antigo, lançando-o instantaneamente para o alto no ar. O sistema também exibiu um aviso neste momento, detectando ataque externo. Esta sessão de cultivo termina aqui. Assim que Pai Ling, que havia recuperado o controle de seu corpo, estava prestes a correr, uma voz profunda saiu do poço antigo. A alma é forte, excelentes ossos espirituais, o coração não está confuso. Que prodígio da seita Chongming é você? Pai Ling se assustou. Que aura aterrorizante. Essa pessoa é mais perigosa do que qualquer um que encontrei na mansão. Para estar seguro, é melhor não revelar minha identidade. Pai Ling disse apressadamente com respeito: eu sou Jing Jingshan, um discípulo externo da seita Chongming. A voz no poço antigo pareceu ponderar por um momento, então disse: Jing Jingshan, eu não ouvi falar de você. Seu nível de cultivo é um pouco baixo. Mas sua aptidão e disposição são aceitáveis. Você está qualificado para me encontrar. No meio da fala, vários fios de seda vermelha de repente saíram do poço antigo. Antes que Pai Ling e Lu Qian pudessem reagir, eles foram puxados para dentro do poço antigo pelos fios de seda vermelha. Após um breve momento de tontura, Pai Ling e Lu Guiang se viram em um pátio espaçoso. Uma mulher vestida de vermelho foi a primeira coisa que chamou sua atenção, sentada em um divã ao lado. Era um cultivador em um manto roxo. Irmão Ansij ainda está vivo. As pupilas de Lu Yang se contraíram de repente. Ela exclamou surpresa. No caminho até aqui, ela tinha ouvido histórias sobre Ansij, que havia desaparecido há 10 anos enquanto procurava o método para construir a fundação do Dao Celestial. Inesperadamente, ele não só não estava morto, como também havia retornado à família An. O que Pai Ling não entendia era, o irmão An estava claramente na mansão, porque ele deixou o clã An cair em ruínas. E deixou seus companheiros de seita se matarem. Ansij apenas riu, como se essa pergunta fosse a piada mais engraçada que ele já tinha ouvido. Desde quando a seita Chongming estipulou que companheiros de seita devem se apoiar. Que importa se eu consumo sangue de essência de companheiros de seita para o meu cultivo do caminho do fantasma amaldiçoado? Antes que suas palavras terminassem, vários fios de seda vermelha saíram de trás dele. Em um instante, eles puxaram Lu Feiang para o ar. Pai Ling queria avançar para ajudar, mas a diferença de cultivo era um abismo intransponível que ele nunca poderia cruzar. Ansij disse lentamente: existem 3 tribulações para o caminho do fantasma amaldiçoado. Eu já passei pelas 2 primeiras. A terceira tribulação requer vincular o próprio corpo físico e competir pelo caminho com o fantasma amaldiçoado. Vejo que você tem um talento excepcional. Você só precisa fazer uma coisa para mim.
Então eu deixarei sua companheira de Dao ir e também lhe darei o método para construir a fundação do Dao Celestial. Vendo que Pei Ling não recusou, Ansis continuou, aquele fantasma amaldiçoado se parece exatamente comigo em força e aparência. Somente ao derrotar o fantasma amaldiçoado se pode alcançar a construção da fundação do Dao Celestial. Eu ordeno que você vá para a casa do tesouro da família An no Lago de Lotus, para pegar minha espada voadora de força vital, a espada do rio de sangue. No entanto, ao saber a localização da casa do tesouro, Pei Ling não sentiu nenhuma empolgação. Porque Pei Ling sabia que a promessa de Ansis era absolutamente indigna de confiança. Sem mencionar que a fraternidade da seita Chongming era apenas uma piada. Se ele realmente recuperasse a espada do rio de sangue para Ansis, uma vez que Ansis completasse o caminho celestial, ele não teria mais nenhum valor a ser explorado. Baseado no comportamento de Ansis, ele e Lu Feian definitivamente não conseguiriam escapar do destino de serem mortos. De repente, uma espada avança em direção a Pei Ling. E Pei Ling a bloqueia rapidamente. No entanto, antes que Pei Ling pudesse se recuperar, a espada do rio de sangue matou rapidamente Dong Kai Wei, que também havia corrido para o Lago de Lotus. A espada do rio de sangue era completamente vermelha, cercada por uma espessa aura de sangue. Porque seu corpo carrega a marca do meu mestre. Assim que Pei Ling não sabia como responder, a espada do rio de sangue, de repente, cortou em direção a uma figura distante. Acompanhada por um trovão, a figura se revelou gradualmente. A pessoa era Tang Nanjai e em seu corpo também havia a linhagem de sangue estabelecida por Ansis. Pei Ling ficou chocado, pensando, que mundo pequeno. O irmão An também o encontrou. Parece que um de nós deve ter encontrado o fantasma amaldiçoado. Assim que os dois estavam prontos para lutar, o espírito da espada do rio de sangue falou, porque vocês dois carregam a marca do meu mestre. Onde está meu mestre? Onde ele está? Uma ideia de repente ocorreu a Pei Ling. Eu vim do poço antigo na Montanha dos Fundos, seguindo as ordens do irmão An, para verificar a casa do tesouro e, de passagem, pegar algo para o irmão An. A ficha caiu para Tang Nanjai e ele entendeu instantaneamente. Ele disse, eu vim do salão ancestral. Também estou aqui para buscar algo do tesouro. Sob as ordens do irmão An. Sobre o assunto de enganar a espada do rio de sangue, os dois chegaram a um consenso temporário. A espada do rio de sangue resmungou, você é do poço antigo. E você é do salão ancestral. Não, isso não está certo. Um desses dois mestres deve ser o fantasma amaldiçoado. Pei Ling explicou imediatamente, seu mestre me encontrou primeiro no poço antigo. E depois ele encontrou o irmão Tang no salão ancestral. De qualquer forma, seu mestre nos ordenou para inventariar a casa do tesouro. Você vai desobedecê-lo. O espírito da espada do rio de sangue, que não era particularmente inteligente, ouviu que era a ordem do mestre. E não os obstruiu mais. Os dois passaram por uma barreira invisível para dentro da casa do tesouro. Antes que Pei Ling pudesse apreciar a vista, o sistema iniciou uma série de notificações. Detectado método de cultivo externo desconhecido. Sistema está gravando. Detectada técnica externa desconhecida. Detectada formação externa desconhecida. Sistema está gravando. Os avisos densos quase deixaram Pei Ling surdo instantaneamente. Ele se forçou a olhar ao redor apesar do desconforto. De repente o olhar de Pei Ling se fixou encarando diretamente uma caixa em uma prateleira próxima. Seu rosto mostrava alegria. O rosto de Tang Nanxia ficou ligeiramente frio. Ele agarrou o pulso de Pei Ling e sussurrou. Irmão Júnior Pei, eu quase juntei os materiais para a pílula do estabelecimento de fundação. E só preciso desta videira de barba vermelha. Você poderia me dar? Um sorriso frio passou pela mente de Pei Ling. Como ele poderia dar algo que já estava em suas mãos? Irmão Sênior Tang, todos nós entramos na casa do tesouro juntos, então devemos dividir os tesouros igualmente. Não é certo você monopolizar uma coisa tão boa. Embora haja apenas uma videira de barba vermelha, ela pode refinar mais de uma pílula. Tang Nanjai pareceu surpreso. Você sabe como refinar pílulas? Pei Ling sorriu levemente. Não posso esconder do irmão Sênior Tang. A razão pela qual pude me juntar à equipe de Zhang Shuo com apenas uma base de cultivo na 7ª camada do reino do estabelecimento de fundação é devido às minhas habilidades únicas de refino de pílulas na seita externa. Se você puder me entregar os outros materiais da pílula de fundação, eu garanto que haverá uma parte para você quando a pílula for refinada. Você me dá os materiais e eu refinarei para você depois que sairmos da casa do tesouro. No mundo dos cultivadores há muitos que têm altos níveis de cultivo. Mas um refinador de pílulas com habilidades excepcionais é um em 10.000. Tang Nanjai tomou uma decisão na hora de dar todos os materiais da pílula de fundação que ele ocultou.
E a receita da pílula de fundação para Pei Ling, o único pedido era que ele provasse que de fato tinha a habilidade de refinar a pílula de fundação. Quanto aos materiais e à receita da pílula entregues, Tang Nanjai não estava nem um pouco preocupado com Pei Ling guardando-os para si. Afinal, dentro desta mansão Pei Ling não conseguiria escapar de sua palma de jeito nenhum. No entanto, para Pei Ling, contanto que houvesse uma receita de pílula e materiais da fundação espelhada, era algo que ele poderia obter facilmente. Ele imediatamente abriu o sistema e começou a refinar a pílula de fundação. As habilidades proficientes passos suaves, como o processo de refino natural e as pílulas de alta qualidade no final instantaneamente deixaram Tang Nanjai pasmo. Tal refinador de pílulas não era alguém que um membro da seita externa, discípulo da seita como ele, pudesse entrar em contato. Eu não esperava encontrar durante esta missão. Animado, Tang Nanjai abraçou Pei Ling e o cobriu de beijos apaixonados. E até deu todos os tesouros restantes na casa do tesouro para Pei Ling. Logo os dois limparam a casa do tesouro da mansão. Vendo isso, a espada do Ryu de Sangue ficou um pouco atordoada, mas não disse nada. Tudo bem, agora vocês devem me dizer quem é meu verdadeiro mestre. Os dois se entreolharam e instantaneamente bolaram um plano. O irmão An do Poço Antigo é o verdadeiro. O irmão An do Salão Ancestral é o verdadeiro irmão An. Vendo os dois discutindo, a não particularmente inteligente espada do Ryu de Sangue ficou instantaneamente furiosa. Me expliquem claramente qual de vocês está dizendo a verdade. Se não conseguirem explicar, ambos morrerão. Pei Ling explicou rapidamente. Tanto o irmão Tang quanto eu vimos apenas um irmão An. Nós definitivamente achamos que o que vimos é o real, porque você não vai ver por si mesmo afinal. Nós não conhecemos o irmão An muito bem. A aura da espada do Ryu de Sangue aumentou. Todos vocês humanos parecem iguais. Eu preciso da ajuda de vocês para reconhecer. Eu costumava reconhecer meu mestre pela intenção da espada do Ryu de Sangue antes, mas aquele maldito. O fantasma amaldiçoado é quase idêntico ao mestre. Nem a intenção da espada do Ryu de Sangue difere. Ouvindo isso, Tang Nanjai disse rapidamente: que tal o irmão Pei? E eu irmos juntos ver os dois? Ao comparar os dois chamados irmão An, nós devemos ser capazes de discernir o verdadeiro irmão An. Pei Ling teve um lampejo de inspiração e continuou: mas nossa força é fraca. Se aquele que virmos for o fantasma amaldiçoado e formos mortos para nos silenciar, o que faremos? Poderia por favor nos dar algum poder para nos protegermos? Irmão Espada. Para que não fiquemos impossibilitados de voltar e relatar caso encontremos o fantasma amaldiçoado. A espada do Ryu de Sangue hesitou por um momento. E com um leve movimento do corpo da espada, liberou duas luzes que instantaneamente entraram nos corpos dos dois. Então darei a cada um de vocês uma aura de espada. Se alguém quiser lhes fazer mal, a aura de espada reagirá naturalmente. Me digam a resposta em 3 dias ou vocês morrerão. Pei Ling ficou satisfeito. Essa aura de espada grátis é realmente uma coisa boa. Depois de se despedirem da espada do Ryu de Sangue, os dois trocaram brevemente as informações que conseguiram. Então Pei Ling foi sozinho verificar o salão ancestral. Foi através de Tang Nanjai que ele ficou sabendo que o capitão Zhang Shua já havia morrido. Naturalmente, Pei Ling não se atreveu a ser descuidado e se anunciou respeitosamente, assim que entrou no salão ancestral: eu sou Jin Jin Zhang. Por ordem da espada do Ryu de Sangue, estou aqui para encontrar o verdadeiro irmão An Sij. Antes que ele terminasse de falar, uma mão ensanguentada de repente se estendeu e puxou Pei Ling para dentro do santuário. Ao mesmo tempo, um aviso do sistema apareceu, detectando um método de construção da fundação do Dao Celestial estranho e externo. O sistema está gravando para você. Pei Ling olhou ao redor depois de ser puxado para dentro do santuário. Ele viu um monge sentado em uma almofada não muito longe. Quanto às pessoas da equipe de Tang Nanjai e a Zhang Shua, que foi puxado para trás da cortina anteriormente, não havia nenhum vestígio deles. O monge olhou para Pei Ling e riu baixinho. Suponho, irmão Júnior Jing, que você já viu meu outro eu. Não é? Eu sou o verdadeiro An Sij. Traga rapidamente a espada do Ryu de Sangue para mim e eu lhe concederei o método de construção da fundação do Dao Celestial. Na mente de Pei Ling, ambos os An Sij ofereceram o método de construção da fundação do Dao Celestial como recompensa. Mas chutar a escada depois de subir é uma tradição da seita do submundo. Na situação atual, ganhar tempo e permitir que o sistema grave é o mais seguro. Quanto às outras habilidades de An Sij, naturalmente, quanto mais coisas de graça, melhor.
Então ele disse lentamente: o irmão An pode provar quem ele é? Ouvi dizer que a esgrima do rio de sangue do irmão An é inigualável entre os discípulos externos. O verdadeiro irmão An deve ter percepções profundas sobre esta técnica de espada. Ansija sentiu levemente e começou a falar sobre as várias percepções e compreensão da esgrima. Pai Ling ficou completamente perdido, pois seu cultivo era muito inferior ao de Ansij. E ele não conseguia entender muito. Seu verdadeiro propósito era apenas ganhar tempo para o sistema gravar o método de construção da fundação do Dao Celestial. Enquanto isso, Pai Ling pensou consigo mesmo. Este Ansij com um temperamento gentil certamente parecia menos ter o estilo da seita do submundo em comparação com o Ansij do Poço Antigo. Além disso, sua ânsia em se provar, entregando seus anos de conhecimento de esgrima, indicava que ele poderia ser o fantasma amaldiçoado. Quando o aviso do sistema soou, o método de construção da fundação do Dao Celestial e o verdadeiro significado da esgrima já haviam sido totalmente gravados. Depois que Pai Ling nomeou o método de construção da fundação do Dao Celestial e o verdadeiro significado da esgrima em sua mente, não havia mais necessidade de enrolar. Ele disse imediatamente: então você é o verdadeiro irmão An Sigu. Quando ele estava prestes a escapar, foi interrompido pelo irmão mais novo de An Sigu, Zeng. Você acredita sinceramente que eu sou o verdadeiro An Sigu? Quando você olha para mim. Pai Ling sabia que algo estava errado e explicou apressadamente: é claro. De repente, Pai Ling sentiu um choque em sua mente. An Sigu então disse: vá. Diga a Essio do Rio de Sangue que eu sou o verdadeiro An Sigu. Pai Ling, já confuso por ele, saiu do salão ancestral com um olhar vago. Até que ele chegou a uma rua deserta. Pai Ling de repente abriu os olhos e começou a correr. Neste momento, Pai Ling finalmente entendeu porque o An Sigu no antigo poço tinha gostado dele. Acontece que sua alma era estável e não podia ser controlada pelo fantasma amaldiçoado. No entanto, antes que Pai Ling pudesse correr muito longe, ele viu os pedestres não muito longe o perseguindo com expressões vazias. Pai Ling ficou um pouco chocado. O líder era Zhang Shua, seguido pelos discípulos desaparecidos. Eles estavam murmurando sobre a morte do traidor do irmão An. Vendo que as coisas não iam bem, Pai Ling começou a fugir usando a técnica de desaparecimento vampírico. Enquanto isso, quando o An Sigu do Poço Antigo descobriu que Pai Ling tinha ido ao salão ancestral, ele esperava que o fantasma amaldiçoado atacasse Pai Ling. Ele imediatamente disse a Tang Nanjai: vai e ajude Jing Jingshan rapidamente. E então convença a espada do rio de sangue a vir-me ver. Eu posso te aceitar como um escravo da espada. Ao ouvir a palavra escravo da espada, Tang Nanjai ficou instantaneamente descontente. Uma vez que ele se tornasse um escravo da espada, seu corpo e alma seriam controlados. E não haveria libertação nesta vida. An Sigu riu. Você está disposto? Aquele garoto tem uma base sólida, um corpo de osso de jade da mais alta qualidade. E também domina a técnica interna de desaparecimento vampírico de alto nível. Mesmo sem você, ele pode escapar. Estou apenas lhe dando uma chance de sobreviver. Justo quando Tang Nan já estava prestes a se resignar ao seu destino, de repente An Sigu, que era originalmente indiferente, soltou um grito de surpresa. Jing Jingshan está morto. A notícia da morte de Jing Jingshan veio à tona. E Tang Nanjai, que estava originalmente preso em um jogo mortal, de repente recuperou seu valor. Tendo visto as habilidades de Pai Ling, Nanjai naturalmente não acreditava que Pai Ling morreria tão facilmente. Ele deve ter usado algum tipo de técnica de morte falsa para escapar. No entanto, An Sigu não pensava assim. Uma mera técnica de morte fingida só poderia enganar aquelas marionetes do fantasma amaldiçoado. Como poderia enganar um fio de alma de controle vital? Você deveria saber que o fio de alma de controle vital está ligado à vida da alma. Agora que o fio da alma está quebrado, deve ser que ele está realmente morto. An Sigu, percebendo que as coisas não iam bem, ordenou decisivamente a Tang Nanjai que trouxesse a espada do rio de sangue para ele por qualquer meio necessário. No entanto, o orgulhoso e arrogante Tang Nanjai dificilmente se contentaria em ser um escravo da espada. Ele imediatamente recusou a ordem de An Sigu. O olhar de An Sigu era afiado. Como ousa um insignificante negociar? Embora eu seja controlado pelo fio de sangue, ainda é fácil para mim tirar sua vida. A cena muda. A marionete viu a morte de Pai Ling e foi embora, reclamando de sua fraqueza. Momentos depois, um fio de vida da alma flutuou lentamente para a boca de Pai Ling. Uma vitalidade poderosa.
de repente irrompeu do coração de Pei Ling, invadindo instantaneamente todo o seu corpo. Pei Ling sentou-se, completamente ileso. Finalmente eles se foram. Esta técnica do coração ressequido é realmente fatal quando usada. Mas o que surpreendeu Pei Ling foi que o único fio de controle de vida sobre ele havia desaparecido. Isso também foi uma agradável surpresa. De repente, uma mão pousou silenciosamente no ombro de Pei Ling. Pei Ling se virou apressadamente para verificar. Mas foi abraçado pela pessoa atrás dele. Ótimo, irmão Júnior Pei, você realmente não morreu. Como você se livrou do fio de controle de alma e vida de An Sheng? Pei Ling sorriu. Eu comprei a técnica do coração seco. Se o irmão Tang precisar, posso vendê-la para você por um preço baixo. Tang Nanjai franziu a testa. Eu não acredito em você. Essa técnica só pode convergir a vitalidade e não pode eliminá-la completamente. Como ela poderia enganar o fio de controle de alma e vida de An Sigeu? Controle. Mas agora não é hora de se importar com isso. Neste momento, Pei Ling confirmou que o An Sigeu no salão ancestral é o fantasma amaldiçoado. Além disso, o irmão Zhang Shua e os companheiros de equipe do irmão Tang, assim como os discípulos desaparecidos anteriormente, agora se tornaram todos marionetes do fantasma amaldiçoado. Eu só não sei qual é a situação da irmã Lu debaixo do poço antigo. Tang Nanjai respirou fundo e disse. Quando eu desci, Lu Jiang já estava em seu último suspiro, mas An Sigu tem grandes ambições. No final, ele certamente nos trairá e não podemos cooperar. Além disso, a única ameaça de controle de vida sobre você foi quebrada. An Sigu não pode controlar seus movimentos. Apenas encontra um lugar para se esconder e espera pelo resgate da seita. Quanto a salvar pessoas, não pense mais nisso. Depois de ouvir isso, Pei Ling não respondeu. Mas em vez disso, perguntou a Tang Nanjai o que ele planejava fazer. Tang Nanjai parecia determinado e disse lentamente, meus discípulos mais novos ainda estão nas mãos do fantasma amaldiçoado. Se eles estivessem mortos, seria uma coisa. Mas como ainda estão vivos, eu, como mais velho, não posso abandoná-los. Irmão Pei, você não me deu uma pílula de fundação de alta qualidade. Ela será útil. Dito isso, ele voou para longe. Observando a figura de Tang Nanjai se afastando, Pei Ling tinha sentimentos mistos. Estava claro que Tang Nanjai estava se preparando para lutar contra o amaldiçoado fantasma. Era raro para uma seita como a seita do submundo ter um líder tão corajoso e leal. Mas agora a irmã Liu ainda estava nas mãos de An Sigu. Mesmo que eu escapasse, teria que levar a irmã Liu comigo, já que An Sigu se importa tanto com a espada do rio de sangue. Talvez possamos usá-la. Esta espada voadora idiota só reconhece a intenção da espada, não as pessoas. O verdadeiro dono, An Sigu, não pode sair da montanha dos fundos. Se o fantasma amaldiçoado do poço antigo pode se passar por An Sigu, porque eu, Pei Ling, não posso. Além disso, eu ainda tenho a bochecha da espada presenteada pela espada voadora idiota. Pei Ling, que havia entendido isso. De repente, abriu um sorriso de alegria. Ei, espadinha, você está pronta para conhecer seu novo dono. Junto ao lago de Lotus. A espada do rio de sangue estava engolindo o sangue essencial de um cultivador. A intenção da espada do rio de sangue surgiu ao redor de Pei Ling, imitando o tom de An Sigu. Ele gritou em voz baixa, espada do rio de sangue. Por que não vem me ajudar imediatamente? A espada do rio de sangue tremeu ligeiramente, aparecendo instantaneamente diante de Pei Ling. Que intenção de espada do rio de sangue tão pura! Você de fato é meu mestre. Mas como o nível de cultivo do mestre se tornou tão baixo? Após confirmar que a espada do rio de sangue só reconhece a intenção da espada e não as pessoas, Pei Ling instantaneamente ganhou confiança. Eu falhei na minha construção da fundação do Dao Celestial, resultando em uma queda no meu nível de cultivo e ferimentos graves. Eu preciso urgentemente sair da vila para tratamento agora. Você precisa abrir a formação do Lótus da ilusão da água Yin para mim. A espada do rio de sangue informou Pei Ling que para abrir a formação do Lótus da ilusão da água Yin era necessário apenas o comando do dono da família. Caso contrário, ela só poderia ser aberta com um talismã de quebra de formação para criar uma saída temporária. Para evitar que a espada do rio de sangue ficasse desconfiada. Pei Ling apressadamente alegou que havia perdido o comando do dono da família e não conseguia se lembrar onde estava o talismã de quebra de formação. Depois de ficar confusa por um momento, a espada do rio de sangue disse a Pei Ling onde o talismã de quebra de formação estava guardado. Sabendo que falar demais poderia levar a erros, Pei Ling deixou a ordem para guardar o tesouro. E então desapareceu em um piscar de olhos usando a técnica de desaparecimento vampírico. No entanto, antes que Pei Ling pudesse ir longe,
A figura da espada do rio de sangue apareceu lentamente ao seu lado. Mestre. Para onde você vai para tratamento? Sua velocidade não era em nada inferior à dele. Pai Lin ficou assustado. Não é possível, cara. Você consegue até acompanhar a técnica de desaparecimento vampírico. Embora o oponente o estivesse chamando de mestre agora. Contanto que ele revelasse inadvertidamente qualquer falha. Ele seria recebido com a fúria da espada do rio de sangue. Arriscando a sorte. Pai Lin disse severamente. Seu canalha. Eu não pedi para você continuar guardando o tesouro da família An. Eu vou encontrar um médico sozinho assim que meus ferimentos se estabilizarem. Eu naturalmente virei te encontrar. Inesperadamente. A espada do rio de sangue disse vergonhosamente a Pai Lin que o tesouro da família An já foi esvaziado pelos 2 cultivadores. Que você enviou. Não há mais nada para guardar agora. Neste momento. Pai Lin realmente desejou poder se esbofetear. Se ele soubesse que isso aconteceria. Porque ele teria se dado ao trabalho de esvaziar o tesouro em primeiro lugar. Com um olhar de desamparo. Pai Lin não teve escolha. A não ser manter temporariamente a espada do rio de sangue com ele. Logo. Pai Ling encontrou o talismã de quebra de formação no campo de treinamento. Bem quando Pai Ling planejava deixar a espada do rio de sangue escapar sozinho. A espada do rio de sangue de repente se iluminou. Seu corpo tremendo de excitação. Mestre. Eu me lembro agora. Você não precisa encontrar nenhum médico. Eu posso usar meu poder de origem para curar você. Enquanto falava. A espada do rio de sangue prontamente ofereceu uma grande nuvem de energia espiritual semelhante a sangue. Pai Lin ficou exultante. Ele imediatamente agarrou a névoa de sangue. E a enorme energia espiritual instantaneamente entrou em seu corpo. No entanto, esse poder de origem era denso demais. Com seu nível de cultivo atual, ele provavelmente explodiria antes mesmo que a espada do rio de sangue tivesse a chance de encontrar algo suspeito. Após uma rápida consideração, ele ativou o cultivo de um clique do sistema. O sistema detectou uma grande quantidade de essência verdadeira estranha em seu corpo e começou a refiná-la para ele. Enquanto isso, Ansigu, que estava originalmente descansando com os olhos fechados, de repente mudou de expressão. A espada do rio de sangue estava longe do lago de Lotus há meia hora e não tinha vindo encontrá-lo no Poço Velho. O que significava que ela havia escolhido o fantasma amaldiçoado. Se ele esperasse até que o fantasma amaldiçoado refinasse a espada do rio de sangue, ele não teria chance de sobrevivência. Em vez de esperar pela morte, era melhor arriscar tudo enquanto o fantasma amaldiçoado ainda não havia refinado completamente a espada do rio de sangue. Se ele fosse bem-sucedido, ele poderia recuperar sua espada voadora ligada à vida. Mesmo que não conseguisse alcançar o reino da fundação, pelo menos sua vida estaria segura. Quando Ansigu ativou seu feitiço, o único fio de controle de vida que o envolvia foi transferido para Lul Giang. Isso permitiria que Lul Giang enganasse temporariamente a percepção do fantasma amaldiçoado, ainda que só pudesse durar por um momento. Isso poderia pegar o fantasma amaldiçoado de surpresa. O fantasma amaldiçoado no salão ancestral estava igualmente ansioso. Teng Nanjai estava fora há meia hora. No entanto, não só Teng Nanjai não lhe trouxe a espada do rio de sangue, mas também estava tentando avançar para o reino da fundação dentro da mansão. Isso devia significar que a espada do rio de sangue tinha ido para o poço antigo. Justo quando o fantasma amaldiçoado considerava uma estratégia, uma intenção de espada veio por trás, completamente. Despreparado, o fantasma amaldiçoado foi instantaneamente cortado, vomitando sangue. Quando seus olhares se cruzaram, perceberam que nenhum dos dois tinha a espada do rio de sangue. O fantasma amaldiçoado entendeu na hora, então. Você pensou erroneamente que a espada do rio de sangue estava comigo e por isso lançou um ataque. Parece que venci esta luta, afirmou o fantasma amaldiçoado. No entanto, Ansis permaneceu incrivelmente calmo. Sua espada dançava em sua mão. E intenções de espada afiadas foram todas direcionadas ao fantasma amaldiçoado. As feridas causadas pela intenção da espada curavam-se rapidamente a uma velocidade visível. Enquanto a formação de lotos da ilusão da água e Yin não fosse quebrada, a veia da terra continuamente forneceria energia para ele. Pelo contrário, sem o apoio do fio da alma, Ansis talvez não conseguisse manter sua vida por muito tempo. No entanto, um barulho ensurdecedor ressoou, fazendo toda a mansão tremer. O fantasma amaldiçoado ficou surpreso. Você realmente enviou a Dama de Sangue e a Madeira Fantasma Devoradora de Almas para destruir a formação? Ansidi não respondeu.
A partir do momento em que ele desconectou o fio da alma do controle da vida, não havia mais volta. Dentro do campo de treinamento, a aura de Pei Ling estava ficando mais forte. Quando ainda restava mais da metade da essência verdadeira alheia, seu nível de cultivo já havia atingido o pico da 8ª camada do reino do estabelecimento da fundação. De repente, um barulho alto soou. Pei Ling virou a cabeça para olhar para a espada do Rio de Sangue. A espada do Rio de Sangue entendeu instantaneamente e analisou com entusiasmo. A base da formação está sob ataque. Deve ser o fantasma amaldiçoado tentando destruir a formação de lotos da ilusão da água Yin. Quanto ao porquê do fantasma amaldiçoado querer destruir a formação, com base na informação que senti antes, o fantasma amaldiçoado pode se recuperar de seus ferimentos usando a formação. Então um fantasma amaldiçoado deve querer derrotar o outro, daí a destruição da formação. Mestre, viu como sou esperto. Pei Ling ficou encantado. E elogiou apressadamente a espada do Rio de Sangue. Com este desenvolvimento, significava que Ansigu estava lutando contra o fantasma amaldiçoado no salão ancestral. Isso não fornecia a ele uma oportunidade de salvar sua irmã Sênior Lu no poço antigo da Colina dos Fundos. Elin finalmente viu sua irmã Sênior Liu, há muito perdida. No entanto, sua expressão era apática neste momento e seu cabelo preto havia se tornado completamente branco. Era difícil imaginar que tipo de tortura desumana ela havia suportado. No entanto, a espada do Rio de Sangue logo informou Pei Ling de uma chance de vingança. Os dois fantasmas amaldiçoados no salão ancestral já haviam determinado um vencedor. Um morto e um gravemente ferido. Pei Ling percebeu instantaneamente que a vida de uma espada voadora está ligada ao seu mestre. Já que a espada do Rio de Sangue está ilesa, quem sobreviveu deve ser Ansigu. O método para restaurar minha irmã Sênior deve estar com ele. Devo tirar a vida dele enquanto está fraco. Se eu lhe der uma chance de se recuperar, nem mesmo 10 de mim serão suficientes para derrotá-lo. Dentro do salão ancestral da família An, com a vitória de Ansigu, o fantasma amaldiçoado finalmente se transformou numa lâmina de jade vermelho sangue. E caiu no chão. Ansigu, agora incrivelmente envelhecido, olhou para a lâmina de jade com um olhar complexo. De repente, já gravemente ferido, Ansigu foi arremessado por um soco. Tang Nanjai, com um rosto sombrio, surgiu à distância. Tang Nanjai não o perseguiu imediatamente. Em vez disso, ele perguntou friamente onde estavam seus irmãos Júnior. O rosto de Ansigu estava sombrio. Todos mortos. Mas você poderia ter escapado nesta oportunidade. E ainda assim você ousa vir aqui para morrer. Tang Nanjai fez uma pausa. Mesmo tendo antecipado esse resultado, uma onda de imensa tristeza ainda o dominava. Ele olhou para Ansigu à sua frente, não demonstrou hesitação e rapidamente desferiu um soco. Ansigu, inexpressivo, matou Tang Nanjai com um só golpe. Ansigu, que havia se livrado de Tang Nanjai, já estava à beira do colapso, por um fio. Felizmente, a Dama de Sangue chegou bem a tempo. Neste momento, Ansigu não estava ciente de sua situação. Em sua mente, não havia mais ninguém na mansão que pudesse ameaçá-lo. Além disso, os recursos no tesouro da família An eram suficientes para ele se recuperar a um estado autossustentável. A única coisa que o preocupava era o paradeiro da espada do Rio de Sangue. Mal sabia ele que o tesouro da família An já havia sido esvaziado por Pei Ling. E a espada do Rio de Sangue, com a qual ele estava preocupado, havia sido enganada por Pei Ling. De repente, uma espada afiada disparou, mirando diretamente em Ansigu. Neste momento crítico, a Dama de Sangue bloqueou o golpe fatal com seu corpo por ele. E a espada que perfurou a Dama de Sangue era a espada do Rio de Sangue que Ansigu tanto desejava. Ansigu ficou instantaneamente atordoado. Espada do Rio de Sangue, o que você está fazendo? A espada do Rio de Sangue retrucou na hora. Quem é você para me chamar assim? Apenas meu mestre merece me chamar dessa forma. Ansigu foi imediatamente consumido pela raiva. Seu desgraçado, não reconhece seu próprio mestre. Lá na cidade do Rio da Lua. Eu capturei centenas de mulheres e crianças como sacrifícios de sangue para você. Você esqueceu. Ao ouvir a repreensão de Ansigu, a espada do Rio de Sangue imediatamente começou a duvidar de seu próprio julgamento. Aquilo realmente foi um banquete. Será que você é meu mestre? Pei Ling, que tinha acabado de chegar apressado, ficou instantaneamente sem palavras. Droga, cheguei um pouco atrasado e essa estúpida espada voadora está prestes a ser enganada. Felizmente, essa estúpida espada voadora era realmente burra, o que deu a Pei Ling espaço para manobrar. Pare de falar bobagens, espada do Rio de Sangue, seu verdadeiro mestre retornou. Pei Ling insistiu que Ansigu era o desprezível Jin Jingshan disfarçado.
E que ele era o verdadeiro Ansigu. A já confusa espada do Rio de Sangue ficou mais uma vez perplexa. Pei Ling sabia que a oportunidade era preciosa. E ele precisava se livrar de Ansigu antes que a espada do Rio de Sangue recobrasse o juízo para ter uma chance de sobreviver. Então ele começou a lutar diretamente com o quase morto Ansigu. A espada do Rio de Sangue, que tinha acabado de conseguir uma pequena pista, imediatamente caiu em confusão novamente. Vocês dois são tão parecidos, não consigo distinguir quem é quem. Afinal, quem é o meu mestre? A intenção da espada do Rio de Sangue de Ansigu surgiu com força, com sua espada preciosa balançando descontroladamente. E a energia da espada encheu o céu como uma tempestade, atacando Pei Ling. No entanto, Pei Ling estava usando a técnica do desvanecer vampírico ao seu limite. Sua figura fantasmagórica passava através das camadas de sombras de espada, cortando diretamente em direção a Ansigu. Ansigu bloqueou com sua espada. Mas sua espada preciosa em mãos foi partida por um golpe. Ansigu segurou a espada quebrada e gritou alto: corte! A intenção da espada do Rio de Sangue avançou instantaneamente, transformando a espada quebrada em sua mão em uma grande espada preciosa de 10 metros de comprimento, atacando Pei Ling com um ímpeto invencível. Pei Ling recuou enquanto lutava, mas ainda assim foi ferido pela energia da espada. Nenhum dos dois, que haviam criado uma distância entre si, ousava agir precipitadamente. Pei Ling nunca teria pensado que Ansigu, que estava gravemente ferido e não havia completado a construção da fundação do Dao Celestial, ainda tivesse tanta força. Se o oponente usasse mais alguns trunfos, ele certamente não conseguiria resistir. Ansigu estava igualmente chocado com as várias habilidades de Pei Ling. Se estivesse no seu auge, tudo bem. Mas agora sua vida estava por um fio e ele obviamente não podia mais prolongar a situação. Para quebrar o impasse, ele tinha que contar com o poder da espada do Rio de Sangue para lutar por uma chance de sobrevivência. Ansigu, que já havia se decidido, imediatamente chamou a espada do Rio de Sangue para vir ajudá-lo. E Pei Ling fez o mesmo. Contudo, a diferença era que Ansigu estava lutando encurralado, enquanto Pei Ling ainda tinha um plano B. Se a espada do Rio de Sangue escolhesse Ansigu, Pei Ling fugiria imediatamente. Dessa forma, a pressão estava sobre a espada do Rio de Sangue, que tinha uma inteligência questionável. Ouvindo ambas as partes pedindo sua ajuda, a espada do Rio de Sangue ficou momentaneamente em dúvida sobre como escolher, agora que ambos os lados estavam entre a vida e a morte. A já confusa espada do Rio de Sangue só podia confiar em seus sentimentos para determinar quem era seu mestre. Após pensar um pouco, a espada do Rio de Sangue avançou diretamente contra Pei Ling. Ansigu ficou radiante com a cena. Mas, justo quando ele pensou que tinha vencido, a espada do Rio de Sangue desviou de Pei Ling e atravessou o peito de Ansigu. A vida da espada voadora estava conectada à do seu mestre. Agora que Ansigu não tinha mais salvação, a espada do Rio de Sangue naturalmente perdeu sua capacidade de agir e caiu no chão. Ansigu pegou sua espada do Rio de Sangue com grande dor. Cada pedaço de suas memórias passou pela mente da espada do Rio de Sangue. Até este momento, a espada do Rio de Sangue finalmente encontrou seu verdadeiro mestre, mas Ansigu havia sido morto por ela. Ela queria se redimir, retribuir. Mas descobriu que era completamente impotente para reverter a situação. Neste momento, Ansigu estava estranhamente calmo. Tudo havia acabado, talvez este fosse o destino. Após anos de cultivo árduo e inúmeras vitórias sobre inimigos fortes, ele ainda acabou como um degrau no caminho de outros para a imortalidade. Quando tudo se acalmou, a chocada Lu Feiang também veio do poço antigo. Embora a expressão de Lu Feiang tivesse melhorado, sua memória estava em branco. Ela se lembrava vagamente que Pei Ling podia lhe trazer uma sensação de segurança. Pei Ling, por sua vez, aproveitou a oportunidade para segurar Lu Feiang em seus braços. A missão na mansão da família An foi arriscada, mas também trouxe muitas recompensas para Pei Ling, deixando de lado todos os tipos de tesouros raros e materiais medicinais preciosos. Ele conseguiu mais de 10.000 pedras espirituais apenas de seus companheiros discípulos. Justo quando Pei Ling estava feliz contando seus espólios, uma figura apareceu atrás dele sem qualquer aviso. Sentindo que algo estava errado, Pei Ling perguntou hesitantemente: "A senhorita Jiao tem alguma ordem para mim?" Contudo, Jiao Yi ignorou a pequena ação de Pei Ling. Em vez disso, virou a cabeça para olhar para a pequena Jiang. A alma desta cultivadora foi gravemente danificada, mesmo depois de retornar à seita e ser tratada por um cultivador médico, ela não conseguirá se recuperar completamente. Isso me poupa algum trabalho e evita que o método de construção da fundação do Dao Celestial seja vazado. Pei Ling ficou assustado e não ousou demorar,
pegando apressadamente o pergaminho de jade que registrava o método de construção da fundação do Dao Celestial como um sinal de sua lealdade. Contudo, Xiao Yi não aceitou o pergaminho de jade. Ela simplesmente disse que em 3 meses haverá uma grande competição entre os discípulos externos na seita. A pessoa que ficar em primeiro lugar na competição terá o privilégio de escolher um discípulo verdadeiro para a orientação pessoal. Você pode escolher seu mestre. Depois de vencer e apresentar publicamente a construção da fundação do Dao Celestial como uma chance de glorificar e agradar sua mestra, essa mulher fantasma o estava ensinando a conquistar a mestra dela. Depois de um tempo, sob a liderança de Johnny, Pei Ling finalmente retornou à seita. No entanto, uma vez de volta à seita, Pei Ling não ousou relaxar. Afinal, o problema de sua má conduta com Jin Sumian não havia sido resolvido, o mais urgente era investigar a situação, bem quando Pei Ling estava se escondendo nos arbustos para espionar. Ele viu uma cultivadora com as sobrancelhas franzidas saindo furiosamente da morada da caverna. Resmungando sobre cortar a pessoa que intimidou Jin Sumian em 1000 pedaços, Pei Ling soube que estava em apuros e rapidamente escondeu sua respiração, com medo de fazer qualquer som. Depois que a prima de Jin Sumian se afastou, Pei Ling foi imediatamente ao pátio da Orquídea Desolada para pedir ajuda a Jing Jingshan. No entanto, antes que Pei Ling pudesse explicar a situação, Jing Jingshan o puxou para dentro, animadamente. Ansioso para compartilhar uma notícia fantástica, Pei Ling estava extremamente ansioso com a cena de Jing Jingshan. Sendo espancado por aquela megera ainda estava vívida em sua mente, foi brutal. Pei Ling apressadamente lembrou a Jing Jingshan que este assunto era extremamente urgente. No entanto, ao ouvir isso, Jing Jingshan simplesmente riu e continuou: "Eu sei que você está ansioso, mas espera um pouco. Depois que você ouvir o que eu tenho a dizer, não ficará nem um pouco preocupado", já que Jing Jingshan insistiu. Pei Ling sentiu que seria rude continuar interrompendo. Jing Jingshan continuou: "Os compradores em Wandia são mais generosos do que se pode imaginar. As 120 pílulas de tempra óssea de alta qualidade que você me deu da última vez, na verdade, alcançaram um preço altíssimo. Só a sua parte do lucro é de 200.000 pedras espirituais." Pei Ling ficou chocado. Macaco Meifeng. Jing Jingshan continuou orgulhosamente: "Irmão, eu gastei especialmente 200.000 para comprar para você uma receita da pílula semente de jade de alta qualidade e uma receita da pílula da fundação do Dao Celestial. Estas são extremamente valiosas, cultivadores comuns teriam que arriscar suas vidas por uma pílula de fundação. Se você aprender a refinar a pílula de fundação, até mesmo cultivadores no reino do estabelecimento de fundação teriam que te chamar de papai." Em seu coração, Pei Ling pensou: "Você não pode me dar algo que eu já não tenha." No entanto, dadas as circunstâncias, Pei Ling não quis dizer mais nada. Ele só pôde agradecer a Jing Jingshan sem sinceridade. No entanto, o que Jing Jingshan disse a seguir fez Pei Ling se sentir como se tivesse caído em uma caverna de gelo. Acontece que as 200.000 pedras espirituais gastas nas receitas das pílulas foram deduzidas da comissão de Pei Ling. Pei Ling de repente sentiu uma onda de desespero. Era um total de 200.000 pedras espirituais. Naquele momento, um discípulo veio apressadamente relatar que a mestra da veia do espelho de pedra, Jin Xiutai, estava-se dirigindo ao pátio da Orquídea Desolada, aparentemente para causar problemas. Ao ouvir isso, Jing Jingshan não pôde deixar de franzir a testa. "Qual é o problema? Eu pensei que já a tinha compensado com a água da fonte fria das 9 escuridões pelo incidente do fogo da medula fria." Ao saber que Jin Xiutai tinha vindo ao pátio da Orquídea Desolada por causa de sua má conduta com Jin Sumin, Pei Ling rapidamente deu uma desculpa sob o pretexto de refinar pílulas e se despediu de Jing Jingshan. Não se esquecendo de perguntar onde ficava a porta dos fundos, Jing Jingshan, que não fazia ideia da situação, não suspeitou de nada e ainda se perguntava sobre qual grande assunto Pei Ling estava falando. No entanto, Pei Ling garantiu a ele que cuidaria do grande assunto sozinho. E pediu a Jing Jingshan para não se preocupar. Isso fez Jing Jingshan se sentir aliviado, se ao menos seus outros discípulos fossem tão atenciosos quanto Pei Ling. No entanto, assim que Pei Ling saiu, o portão do pátio da Orquídea Desolada foi derrubado com um chute por Jin Xiutai, deixando Jing Jingshan confuso. Estava prestes a perguntar porquê quando Jin Xiutai o espancou sem dizer uma palavra. Na cena seguinte, Pei Ling vendia alegremente os pertences de seus colegas discípulos. Para a surpresa de Pei Ling, esses pertences lhe renderam 400.000 pedras espirituais. Uma quantia enorme para alguém tão econômico quanto Pei Ling. Ele primeiro foi ao salão da aplicação da lei e pagou uma multa de 70.000 pedras espirituais. Depois comprou uma mansão por 30.000 pedras espirituais. Naquele momento Pei Ling finalmente experimentou a alegria da riqueza repentina. A sensação de estar livre de dívidas era incrivelmente satisfatória em meio à empolgação. Pei Ling finalmente se lembrou de Jing Jingshan que havia levado a culpa por ele. Ele se perguntou como ele estava. Se ele estiver morto, não haverá ninguém para me ajudar a vender as pílulas. Mas pensando bem,
Não era a primeira vez que Jin Jingshan era espancado por aquela megera. Talvez ele pudesse até cultivar uma habilidade de invencibilidade com isso. Dessa perspectiva, Jin Jingshan deveria estar agradecendo a ele. No entanto, Jin Jingshan, que havia se tornado o bode expiatório, não via as coisas dessa forma como chefe de uma linhagem. Ser espancado por outros chefes de vez em quando era humilhante. Especialmente porque ele não tinha feito nada de errado. Mais uma vez ele se viu em uma armadilha criada por algum patife. Finalmente, sob a orientação e o espancamento brutal de Jin Xiutai, Jin Jingshan entendeu por que estava sendo agredido. Ao saber da verdade, Jin Xiutai usou rapidamente o talismã de transmissão para passar essa informação a Jin Sumian. Acontece que o canalha que o humilhou naquela noite se chamava Pei Ling, discípulo recomendado por Shan Jingzhang. Para piorar as coisas, parecia que Li Lai o estava cultivando Pei Ling deliberadamente, o que dificultava para Jin Xiutai tomar medidas contra Pei Ling. Portanto, ela só pôde descontar sua raiva em Jin Jingshan. Obviamente, Jin Sumian não estava satisfeita com esse resultado. No entanto, ela ficou aliviada ao saber que Li Lai não tinha tolerância para a mediocridade. Se ela conseguisse derrotar Pei Ling de forma justa e honesta na competição da seita externa, em 3 meses Li Lai presumivelmente não interviria. Essa oportunidade única na vida não seria ignorada por Jin Sumian. E ela decidiu se retirar e treinar intensivamente, para descontar sua raiva na competição. Bem nesse momento Lufian veio visitá-la. Jin Sumian inicialmente se sentiu culpada por não conseguir cumprir sua promessa de ir para a mansão da família An. Mas Lu Qiang não se importou nem um pouco. Pelo contrário, ela elogiou Jin Sumian por sua sorte em encontrar um companheiro de Dao tão bom quanto Pei Ling. Ela tinha acabado de adormecer e agora era a companheira de Dao de Pei Ling. No entanto, Lu Qiang olhou para a pergunta dela com desdém. Nós somos irmãs tão boas, então não há necessidade de você esconder mais isso. Além do mais, a seita inteira agora sabe que você é a companheira de Dao de Pei Ling. Eu consegui escapar de um desastre desta vez graças à ajuda do irmão Júnior Pei. Não se esqueça de convidar sua irmã sénior para o seu banquete de casamento. Com isso a raiva de Jin Sumian explodiu. Pei Ling, você e eu somos irreconciliáveis.